Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês muito bem, estudando biologia para brilhar na faculdade, no vestibular, no Enem. Mas agora chegamos com o processo de avaliação seriada da UEM, PAS 3, para você mandar muito bem, somar pontinhos e ver seu nome na lista de aprovados por esse processo de seleção na UEM. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até vocês. Pois, temos aulas semanais para garantir seu estudo específico e você brilhar nessa disciplina chamada de biologia. Fiz tópicos aqui, rápido e direcionado para você não perder muito tempo e acertar as parciais que vão aparecer tanto na prova de conhecimentos gerais quanto na específica. Então a gente vai ter aí sempre observações sobre metabolismo energético, mas essa comparação aqui, fermentação, é um mecanismo de degradação de compostos orgânicos e é um mecanismo anaeróbico, ou seja, sem uso de oxigênio. Então lembre, por favor, anaeróbico, sem uso de oxigênio. A fermentação láctica, por exemplo, ocorre no interior das hemácias, já que as hemácias são anucleadas, não tem mitocôndrias nos mamíferos, no seu corpinho. São as células sanguíneas que transportam o oxigênio. E essas hemácias não consomem esse oxigênio. Então lá dentro ocorre uma fermentação chamada de láctica. Nas nossas células musculares, músculo estriado, esquelético, com intensa atividade, não chegando oxigênio suficiente. Fermentação láctica. Então é uma forma de produção de ATP. Na fermentação, nós temos a glicólise, quebra da glicose, e depois o piruvato recebendo os hidrogênios, um conjuntinho de reações químicas, e nós temos um saldo positivo de 2 ATPs. E o ATP é a moedinha energética para manter as atividades celulares. A fermentação chamada alcoólica vai acontecer em fungos, como Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, popularmente conhecido como levedura, vai promover uma fermentação alcoólica e o produto ali vai ser o etanol a partir do piruvato. Cada grupo de ser vivo tem um conjuntinho de enzimas e de acordo com essas enzimas você vai ter esse produto ou essa substância gerada. Então, a fermentação é um mecanismo de degradar composto orgânico com o objetivo de produzir ATP para manter as atividades. Nós temos um outro mecanismo que faz isso, que é a respiração celular aeróbica. Então você vai quebrar composto orgânico na presença de oxigênio. Inspira ar para dentro, oxigenação do sangue nos pulmões, as hemácias passam por ali e no interior da hemácia existe a hemoglobina, uma proteína que tem ferro e ali afinidade pelo oxigênio. 98% do oxigênio transportado no nosso corpinho associado à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Então essa hemácia passa lá nos tecidos corporais, ela vai entregar esse oxigênio. Lá nas células corporais, entregou o oxigênio. Ok. As células corporais consomem esse oxigênio, consomem a glicose e liberam o gás carbônico. Então esse CO2 se difunde, esse O2 se difunde. Então essas trocas seguem o princípio da difusão simples. O CO2 vai para o interior da hemácia, lá na hemácia existe a enzima chamada anidrase carbônica, ocorre a reação do CO2 com a água, formação do ácido carbônico, que vai ionizar H+, e vai liberar o HCO3- para o plasma. Então, a partir do CO2, vai ocorrer a formação do ácido carbônico e vai ocorrer a liberação do bicarbonato no plasma e mais ou menos 70% do gás carbônico transportado no nosso corpinho na forma desse tal de bicarbonato. Então, eu gostaria de lembrança desses metabolismos energéticos importantes. A respiração aeróbica tem 3 etapas. Glicólise, fora das mitocôndrias, no citosol, ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa / cadeia respiratória na membrana interna das mitocôndrias, sendo essa a terceira etapa a que mais produz moléculas de ATP, ou adenosina trifosfato. Então, cuidado com essa comparação, mesmo na questão de conhecimentos gerais. E também, nesses conhecimentos gerais, Biotech
E às vezes aparece até a ecologia e depois na específica. Se você olhar para a biotecnologia, nós temos a capacidade de manipular seres vivos para produzir substâncias de interesse para a nossa espécie. Então, a produção de plantas e animais transgênicos. O que é um transgênico? É uma espécie que recebeu um gene de uma outra espécie através de uma técnica chamada transgenia. Então, geralmente nós vamos usar diferentes enzimas. Tem uma enzima chamada de restrição, que é extremamente comum nas bactérias. E essa enzima funciona como uma tesourinha e ela vai lá e corta os pedacinhos de DNA em lugares específicos. Então, não esquece que você vai usar enzimas. Essas enzimas vão funcionar como tesourinhas moleculares. A enzima de restrição vai cortar o DNA em pedacinhos específicos. E aí, eu vou ter que unir esse DNA com o DNA da outra espécie. Tem uma enzima chamada ligase que vai fazer essa união desses fragmentos. E aí eu consigo produzir um organismo transgênico, um organismo que recebeu um gene de uma outra espécie. Então, soja transgênica, milho transgênico, de acordo com variedades, resistência às condições ambientais, você pode manipular esses seres em nível molecular. Na terapia gênica, você tem a substituição de genes defeituosos. Lembrando que o gene é o pedacinho do DNA que vai produzir um RNA mensageiro e vai produzir uma proteína depois ou uma enzima naqueles fenômenos. Transcrição, formação do DNA para o RNA, tradução do RNA para a proteína. Você vai ter testes de DNA para fazer reconhecimento. Aqui, a UEM já cobrou de vocês a famosa eletroforese, para separar os fragmentos de DNA. Então, geralmente nós temos o nosso material genético. Cada um de nós tem uma sequência repetitiva de letrinhas. E aí, nós vamos usar enzimas de restrição para cortar os fragmentos de DNA. A gente vai colocar num gelzinho, vai dar uma descarga elétrica. O DNA tem carga negativa. A gente vai ver os pedacinhos de DNA correndo ou se movimentando dessa porção negativa para o polo positivo. E dependendo do tamanho desses pedacinhos de DNA, eles vão parar numa determinada região do gel. Então o DNA tem carga negativa, o RNA tem carga negativa. Nós podemos cortar e separar esses fragmentos por essas diferenças de cargas elétricas. Então no teste de DNA, você vai reconhecer esses fragmentos e vai conseguir identificar a sua origem. Então, para reconhecimento de organismos, para acidentes que infelizmente você precisa usar essa técnica para reconhecer corpos, para identificação de paternidade, então testes de DNA. As células tronco são células que têm uma grande capacidade de visão mitótica e a gente consegue ver um poder grande de diferenciação. Eu transferi células tronco para um pâncreas que não produzia mais insulina. E essas células tronco começaram a se diferenciar, formar células beta do pâncreas e aí voltaram a produzir novamente aquele pâncreas, voltou a ter células beta produtoras de insulina, porque eu usei a célula tronco, que era uma célulazinha coringa, consegui dar uns comandos para ela se diferenciar e formar novas células beta do pâncreas. Temos uma técnica mais moderninha chamada CRISPR-Cas9. É uma técnica de edição do DNA. Você vai falar assim, como assim, sócio? Aqui na terapia gênica, eu preciso substituir um gene inteiro que está defeituoso. E um gene pode ter centenas ou milhares de letrinhas. Pela técnica de CRISPR-Cas9, a gente consegue trocar uma letrinha que esteja equivocada. Lembra daquelas mutações? As mutações geram variabilidade. As mutações trocam a posição das letrinhas no material genético e isso pode trazer a formação de novas enzimas, novas proteínas e isso pode ser extremamente vantajoso. Porém, muitas mutações são prejudiciais. Então eu consigo reconhecer aquela letrinha trocada, usar o sistema CRISPR-Cas9, que também foi descoberto em bactérias, e aí ir lá e substituir a letrinha. Ao invés de trocar um gene inteiro que tem centenas ou milhares, eu vou lá e faço a troca de apenas uma dessas letrinhas. Então, tudo isso entra nesse grupão de biotecnologia. Nós manipularmos outros seres, geralmente para o nosso interesse, principalmente econômico, ok? Então,
Esse blocão aqui você vai pensar em conhecimentos gerais, mas que isso aqui também pode aparecer na específica. Agora, geralmente na específica, duas, uma. Então você vai ter 5 aí específicas de bio, dependendo do seu curso, e aí você pode encontrar ecologia, genética e evolução. Vamos pegar os focos. Se eu olhar para a ecologia, tem muito. A gente pode ver lá conceitos em ecologia, cadeias, teias alimentares, pirâmides alimentares. A gente pode ver biomas, a gente pode ver alterações ambientais, a gente pode ver dinâmica de populações, relações ecológicas. Então, eu filtrei aqui. Habitat e nicho em relação a conceitos. Habitat é o local físico, espaço geográfico onde vive uma determinada espécie. Nicho ecológico é o seu modo de vida. Esse nicho ecológico é multidimensional, multifatorial. É tudo que a espécie faz, com quem ela interage. Então esse nicho é uma coisa extremamente ampla. Espécies diferentes podem viver no mesmo habitat, desde que não tenham o mesmo nicho. Porque se você tiver sobreposição de nicho significa as duas espécies querem uma mesma coisa, ou elas disputam por território. Se você tiver sobreposição, princípio da exclusão competitiva de Gauss. Então você vai ter uma competição. Espécie A e espécie B estão no mesmo ambiente, vivem pacificamente, de boa, sem estresse. Opa! Essas espécies não têm essa sobreposição de nicho, elas não estão competindo. Agora, se elas têm uma sobreposição de nicho, se elas querem as mesmas coisas, competição pode ser tão extrema e eliminar uma das espécies daquele ambiente, ok? Então, esse nicho mais amplo. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa mesma região geográfica. Então, eu tenho uma população de capivaras na beira do lago. Eu estou pensando só em uma espécie. Ok. Essa população é influenciada pela taxa de natalidade? Sim. Número de indivíduos que nascem. Pela mortalidade? Sim. Número de indivíduos que morrem. Pela capacidade de entrada de indivíduos ou pela capacidade de saída de indivíduos. Então, o migração é a da saída de indivíduos e a imigração de entrada de indivíduos. Então, se você tem uma população de capivaras na beira do lago, de repente vem capivaras de outro lugar. Opa, imigração, elas estão entrando, então faz aquela população crescer. Essas capivaras que estavam na beira do lago perceberam que o lago começou a secar, desaparecer, e elas saíram, emigrar, saída da população. E isso vai influenciar nessa dinâmica populacional. Ou seja, essas populações às vezes flutuam as suas quantidades de indivíduos num determinado ambiente. Você tem o potencial biótico, potencial reprodutivo ótimo da espécie, sem os fatores de resistência. Imagine que tivesse todas as condições ótimas naquele ambiente, as capivaras iam se alimentar, iam reproduzir, deixar descendente, iam crescer como se não houvesse amanhã. Mas isso não existe. Vai ter uma limitação do espaço, de alimento. Tinha uma onça esperando para comer a capivara, tinha um jacaré esperando para comer a capivara. Então aí você tem uma comunidade ou biocenose. Você tem várias espécies numa mesma região ou área geográfica. Então cuidado com essas referências. E aí, óbvio, quando você analisa essas várias comunidades, geralmente a UEM traz para você as relações alimentares, cadeias, teias alimentares, produtor, autótrofo, geralmente fotossintetizante, consegue produzir os compostos orgânicos e distribuir para o consumidor primário. É o primeiro a receber ou se alimentar, primeiro a receber essa energia. Ao longo, eu coloquei menos energia, ao longo da cadeia alimentar, a energia vai diminuindo. Então você tem uma diminuição da energia ao longo dessa cadeia alimentar, porque esse cidadão produtor, principalmente os vegetais, fazendo fotossíntese, produzem o composto orgânico. Parte eles consomem para sua sobrevivência, perdem energia para o ambiente. Aí vem o consumidor primário e se alimenta. Você vê a transferência de energia.
a gente chama de eficiência ecológica ou de cadeia, de 5 a 20% mais ou menos da energia transferida entre esses níveis tróficos. Então, com o passar do tempo, essa energia vai diminuindo. Diferente da bioacumulação. Em cada nível trófico eu posso ver poluentes, como mercúrio, chumbo, resíduos de agrotóxicos. Então, geralmente nos produtores um pouquinho. No consumidor primário, mais desses resíduos. Poluentes não biodegradáveis. No consumidor secundário, mais ainda. Imagina que você tem o capim ali, aí o gafanhoto vai lá e come o capim, aí o sapo vem e come o gafanhoto. Ó. Eu peguei um pedacinho da pele do sapo, do tecido adiposo do sapo, das gordurinhas do sapo e fui analisar a quantidade de poluentes, de agrotóxicos, de mercúrio, de chumbo e eu encontrei lá uma maior quantidade. Lembrando que esses indivíduos que estão mais distantes dos produtores têm que comer mais dos níveis anteriores para receber uma quantidade satisfatória de energia. E aí, a prova pode trazer sempre a ação das alterações ambientais. Por exemplo, desmatamento e queimadas. Geralmente é associado a essas ações ou não, mas desmatar, redução da biodiversidade. Retirei os vegetais, árvores de grande porte, uma vegetação exuberante que sequestrava, retirava gás carbônico do ambiente. E ainda, queimadas. Esses fatores, em conjunto, aumentam a quantidade de CO2 na atmosfera, o principal gás associado ao aquecimento global / mudanças climáticas. Então, quando você desmata, você retira um ser vivo que sequestra, que retira CO2 da atmosfera através do processo fotossintético. Quando você faz queimadas, você libera gás carbônico na forma de CO2, carbono na forma inorgânica, que estava aprisionado nos compostos orgânicos, e isso vai para a atmosfera. Mais CO2, esse CO2 é o principal gás associado ao aquecimento global. Lembrando que nós temos uma atmosfera, nós precisamos dos raios infravermelhos aprisionados nessa atmosfera para manter uma temperatura média para a vida na Terra. Porém, o excesso dessa temperatura, tragédia para nós. Espécies exóticas são espécies não nativas daquela região. Ah, eu acho tão bonito o ornitorrinco sócio, vamos trazer uns 500 casais para o Brasil. Eu falo, poxa, é uma espécie não nativa. Ela não tem um histórico aqui. Não tem predador, não tem parasita, não tem competidor natural. E de repente virou uma praga. Então essa espécie exótica diferente, estranha, ela se tornou uma invasora. Ela acabou reproduzindo, consumindo recursos do ambiente e até pode extinguir espécies nativas ou afetar consideravelmente essas espécies nativas. Então a gente tem uma problemática em relação a essa introdução dessas espécies em comparação com as espécies nativas. Por que as nativas são legais, importantes e boas? Porque elas têm um histórico de centenas, milhares, milhões de anos naquele ambiente. Todos os outros conhecem ela, sabem quem são os vizinhos. Ô vizinho, tudo bem? Eu sou a abelha, eu sou a planta que produz o pólen em tal época, a flor vai aparecer daqui uns dias, espero você abelha, eu sou o pássaro que vai comer o fruto, ok. Então essa galera se conhece, troca informação, já tem todos os contatos do grupo, da família e dos vizinhos. Então isso facilita o ambiente e manter o seu desenvolvimento. Eutrofizar significa aumentar nutrientes no ambiente aquático. Se você despejar, por exemplo, nitratos, fosfatos ou ainda resíduos orgânicos, restos de esgoto doméstico nos corpos com água, você pode aumentar a quantidade de nutrientes na água. Aumentando, proliferam os micro-organismos aeróbicos, consomem oxigênio, diminui consideravelmente a quantidade de oxigênio dissolvido na água e isso vai levar em colapso aquele ambiente. Muitos seres que vão consumir esse oxigênio vão ter dificuldade em manter a sua sobrevivência. Então tomem cuidado com isso. Como eu falei, no esgoto doméstico, além disso, lixo, depósito, tentar distribuir, separar, permitir, possibilitar talvez a reciclagem daquilo que pode ser reutilizado para diminuir a impactação.
Genética, aquilo que é hereditário, aquilo que é transmitido aos descendentes, sempre pensando nos gametas. Historicamente, alguém gosta muito da segunda lei de Mendel, ou de hibridismo, quando tu analisa duas características. Lembra aquelas ervilhinhas azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com azão, azinho, bezão, bezinho? Ervilha amarela, lisa, cruzada com amarela, lisa. E aí nascia 9, 3, 3, 1. A famosa proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, quando você cruza duas ervilhas de híbridas. 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa, 1 verde rugosa. Mas ok, importante você pensar no azão, azinho, bezão, bezinho, para cor e forma. Azão dominante sobre o azinho, amarelo dominante sobre o verde. Bezão, lisa dominante sobre bezinho, rugosa. E aí você vai ter que separar gametas. Esses gametas produzidos por essa ervilha aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Lembrando que os genes para a cor, azão, azinho, estão em um par de homólogos. E o outro para a forma, bezão, bezinho, no outro par de homólogos. E aí você tem a famosa segregação independente. Lá na anáfase 1 da meiose, separa os homólogos. E aí você pode ter a produção de gametas azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. 25% para cada um deles, ok? Mas sócio ele comparou com linkage. Linkage significa ligação. Agora, depois de Mendel, Thomas Hunt Morgan percebeu, cruzando moscas, Drosophila melanogaster, que você pode ter mais de um gene por cromossomo. Se você tem aqui os dois dominantes, os dois recessivos, cada um num par, cada um num dos homólogos, você tem uma posição chamada cis. Então, aqui o dominante, dominante. Se tiver um dominante e um recessivo, a posição é trans. Mas ele vai te dar em cis, Domingo. Ele vai te dar em cis. Posição em cis. 10% de taxa de crossing. Quais são os gametas formados por esse indivíduo? Você vai ter azão, bezão e azão, bezinho, que são os gametas aqui, ó, os parentais, aqueles que não sofreram crossing. Mas você vai lembrar que tem que duplicar o DNA, os cromossomos vão ficar com duas cromátides e aí eles vão trocar pedacinhos aqui. E aí você vai ter gametas recombinantes. Então, a soma da porcentagem dos gametas recombinantes é a taxa de crossing. Os gametas recombinantes aqui, 5% azão, bezinho, 5% azinho, bezão. Olha para cá, ó. Azão, bezão, tá aqui, ó. Azão, bezão, 45, como se ele separasse lá na meiose. Azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então você tem esses aqui, os parentais, em maior quantidade. Os recombinantes, 10%, eu dividi por 2, porque são esses dois os recombinantes, 5% para cada um. Então, cuidado com essa comparação. Segunda lei, gametas produzidos, 25, 25, 25, 25. Beleza. Cor, forma. Cada um dos genes com seus alelos, aqui azão, azinho, bezão, bezinho, em cromossomos diferentes. Aqui, genes com os seus alelos, mas no mesmo cromossomo. E, para encerrar o nosso blocão, evolução. Quando nós falamos em evolução, é sinônimo de mudança. As espécies mudam com o passar do tempo. O evolucionismo, no século XIX, vai ter ideias diferentes do fixismo, que defendia que as espécies não mudavam. Charles Darwin é o nome mais fantástico de todos, mas a historinha começou com Lamarck. Então, Lamarck propõe uma ideia de adaptação dos seres vivos ao ambiente, usando aquelas duas coisas fantásticas que você, estudante, conhece. A lei do uso e desuso dos órgãos, de tanto usar, esse órgão vai se desenvolver, o ser vivo vai mudar. E transmissão de caracteres adquiridos. Então, ele adquiriu essa característica pelo seu esforço, pelo uso e desuso, se ajustou ao ambiente e ele transmite isso ao descendente. Ok, as espécies evoluem dessa maneira? Não, elas não evoluem dessa maneira. Só acho, mas eu fui para academia, fiz musculação, fiquei fortão. Ah é? Mas isso não serve para explicar
como as espécies evoluem. O tecido muscular responde a essa ideia, mas a explicação da vida, mudando com o passar do tempo, não é satisfatória. Mas o Lamarck foi o primeiro a trazer uma possível explicação de como esses seres vivos mudam com o tempo. Charles Darwin, a mente brilhante, vai falar para nós em Ancestralidade Comum, lá na Origem das Espécies, primeira edição, 1859, e também Seleção Natural. Darwin e Alfred Russel Wallace concebem praticamente de forma independente a ideia de seleção natural. O Wallace manda os trabalhos para Darwin analisa e eles publicam um ensaio um ano antes, em 1858, sobre a seleção natural. Duas palavrinhas, sobrevivência e reprodução. Seres vivos que apresentam maior capacidade de sobrevivência têm maior capacidade de reproduzir, deixar descendentes, mais chances, correm menos risco de sofrerem extinção. Cada vez que eles vão deixando descendentes, Charles Darwin pensa em descendência com modificações. Esses indivíduos vão sofrendo pequenas mudanças que com o passar do tempo vão acumulando diferença e se diferenciam em espécies distintas ou diferentes. Então, descendência com modificação, o pensamento darwinista. E, se alguém especificar, os tipos de seleção natural. Você tem uma seleção chamada direcional. Lembra dos antibióticos? Usou o antibiótico, eliminou bactéria não resistente, sobreviveram as resistentes. A bactéria se transformou de não resistente para resistente? Não. Dentro da população de bactérias existiam as não resistentes e as resistentes. Usou o antibiótico, eliminou a não resistente, sobreviveu a resistente e ela transmitiu isso via duplicação do material genético, reprodução. Ah, vai sofrer algumas mudanças. Isso, veio a teoria sintética da evolução depois de Darwin e vai falar, olha, as mutações, a recombinação gênica gera variabilidade genética, coisa que Darwin não conseguiu explicar de uma forma satisfatória. O conhecimento da genética aparece depois. Então, o Darwin observava para os indivíduos da população e falava, ó, existem diferenças. Seleção natural atua, reduz a variabilidade genética, mas sobrevivem os mais adaptados. A seleção direcional seleciona um fenótipo / genótipo extremo. A seleção estabilizadora seleciona o fenótipo intermediário / genótipo intermediário. E a disruptiva seleciona os dois extremos. Então nós temos tipos de seleção, inclusive em gráficozinhos que eu sei que você já viu alguma vez na vida ou na sua vida estudantil. Mas foco nisso aqui, que eu acredito que eles vão voltar para as questões mais gerais, históricas, raiz, pensando nas ideias evolucionistas. Fiz uma sinopse aqui pensando em algo que pode ser geral para você, passo em 3 aqui, específico para você, e eu espero ter ajudado você. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, aulas semanais para vocês brilharem em biologia. Também mande sua dúvida, o mais rápido eu respondo vocês. E eu só posso desejar excelente prova, domingo para vocês, que somem as notas e depois lá, passa o dedinho, vê seu nome na lista de aprovados. Abração, abração e boa prova domingo para todos vocês.